Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o Ano Novo Judaico, que é 5.784, né? O Shana Tová, e depois de alguns dias eles comemoram o Yom Kippur. Então, o irmão Klaus vai fazer alguns comentários a respeito e todos nós podemos participar e falar também. Irmão Klaus, por favor. Boa noite, irmão Elias. Então, como já foi comentado pelo irmão Elias, o Israel comemora o ano 5.784, bem diferente do ano 2023, comemorado no Ocidente, né, nas nações cristãs, porque eles consideram todo o tempo bíblico. Calcula-se, né, que estamos, de fato, há 6.000 anos, aproximadamente, do dia da criação. É importante a gente compreender que tudo o que a Bíblia traz a respeito de métrica em função das genealogias é confiável. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. O que passa da Bíblia para o que nós temos hoje, ou seja, os demais anos que os israelitas estão contando, né, depende muito do que eles conseguiram controlar a respeito de genealogias a partir ou depois dos últimos escritos bíblicos. Eles são muito, vamos dizer, cuidadosos, né, e zelosos a respeito Criteriosos. disso, né? Aproximadamente são 6.000 anos que eles estão contando, né? Eu não acredito que a gente possa confiar na precisão dos judeus da mesma forma que a gente pode confiar na precisão bíblica. São duas coisas distintas. Então, pode ser que seja um pouco mais ou um pouco menos entre os judeus? Eu creio que sim. Mas tudo o que a Bíblia traz a respeito de genealogias e tempos, né, é bastante confiável, bastante mesmo. O que foi comentado também a respeito do Yom Kippur, que é uma celebração não alegre, não festiva, está descrita lá em Levítico 23, né? É a quinta, desculpa, é a sexta convocação, é chamada de Festa da Expiação. Alguns seriados e filmes, às vezes, Dia do perdão, né? Yom Kippur. trazem para a gente os judeus comemorando Feliz Yom Kippur, Feliz Yom Kippur, um para o outro. Não é essa a ideia do Yom Kippur. O Yom Kippur é um momento de contristação, é um momento de entristecimento por conta dos pecados, não é algo alegre. Então, é a única das convocações que não vamos dizer, festiva como as demais descritas em Levítico 23. Uma coisa interessante é que ela acontece depois da festa das trombetas. A festa das trombetas são a quinta convocação, a quinta santa convocação. E o que é interessante? Nas outras festas, há uma precisão a respeito dos dias, né? A festa das trombetas, não. A festa das trombetas, ela representa, ela é figura do que nós estamos assistindo hoje. Ela representa o tempo da igreja, onde nós não temos certeza absoluta de tempos. Nós não conseguimos prever a volta do Filho do Homem. Assim como na festa das trombetas, você não conseguia prever em que dia exatamente ele ia cair, por conta dessa imprecisão proposital, que é uma figura, é uma sombra profética do tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo da igreja. Então, logo depois da festa das trombetas, acontecia a festa da expiação, e logo depois a festa dos tabernáculos, É e Deus parece habitando bastante conosco. uma representação dos tempos proféticos, né, onde as Verdade. trombetas vão acontecer no arrebatamento, a expiação vai acontecer onde o pecado vai ser castigado aqui na terra, vai ser julgado, né, vai acontecer a tribulação, conforme nós cremos, e na festa dos tabernáculos nós temos um momento de alegria entre os crentes nas bodas do Cordeiro lá no céu. Então é Deus isso, irmão Elias. habitando. Pois não, irmão Klaus. É, obrigado, né, pelas palavras iniciais aí. Só queria dizer, normalmente eles dizem Shana Tová, e tipo, tem um outro termo que eu não me lembro agora, que eles querem dar um Feliz Ano Novo doce, né? Então, tem um outro termo hebraico que eu não consigo agora lembrar. O Agora, Xaná, acho que é o Metuká, alguma coisa assim. É, eu não lembro, não sei de vocês todos, mas eu me lembro que no seminário nós aprendemos que a criação
se deu mais ou menos no ano 11.500 antes de Cristo. Não sei se alguém de vocês teve aula com o pastor Ricardo, e eu me lembro que ele colocou essa data, mas eu até procurei aqui na minha Bíblia, mas eu não consegui achar. Mas, enfim, levantou a mão o Daniel e depois o Márcio. Daniel. Antes disso, boa noite, pastor. Quem chegou aqui, eu não dei boa noite. Pastor Dilson, depois pastor Evaldo, irmão Cristiano, Hélio, boa noite a todos vocês. Podem abrir os seus microfones, se quiserem dar boa noite, fiquem à vontade, por favor. Podem falar aí, por favor, antes de continuar. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite, noite. irmãos. Ô, pastor Evaldo. Boa noite. Prazer estar Hoje com eu os tenho uma irmãos. pergunta para o pastor Evaldo. Não, ainda é cedo. Peraí. Ele já Fala, está Daniel. Deixa o gravando, eu pastor achei Evaldo que já respirar tinha um pouquinho aí. Fala aí, Daniel. começado. O irmão Klaus, eu gosto de assistir esses documentários, igual esse que passou. Eu assisto bastante aí, do Rabino Rony, aquela Aline com Israel com Aline. Eu gosto muito. Num desses programas, o Rabino ele falou que o Messias, estou falando dele, não estou falando apenas um comentário dele, que terminando agora 6.000 anos, então o Messias, a Terra entra em descanso e começa o reinado do Messias, né? Um dos episódios aí que eu assisti. Já ouviu alguma coisa nesse sentido? Aí falta 216 anos para 6.000, né? Sim, eu já ouvi muita coisa a respeito de muita coisa, né? É, inclusive, já vi uma expressão, não sei se os irmãos já ouviram, tempo fantasma. Já ouviram essa expressão, não? Não. Existe vamos dizer, uma corrente que chegou à conclusão que, em alguns momentos onde os rabinos tentaram ajustar as datas para a chegada do Messias, eles mexeram no calendário. Então, o que eu queria dizer? Primeiro, dá para garantir que estamos no ano 5.784 do dia da criação? Não. Eu não acredito. Eu não acredito. É, eu suponho que nós estamos mais ou menos há 6.000 anos, né, do dia da criação. Mas é uma data aproximada, não dá para saber exatamente em que dia a gente pode assegurar que estamos. Dá para dizer que o Senhor Jesus vai voltar no ano 6.000? Essa pergunta eu deixo para o pastor Evaldo. Depois ele responde. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o dia do Senhor é como ladrão à noite, né? Se fosse possível calcular um número, É a mesma coisa. a gente já sabia esse número. Porque gente, para tentar calcular essa data, não faltou ao longo de toda a nossa história. Que digam os adventistas, né? Que já erraram algumas vezes. 1844. Entre outros, entre outros. Então, assim, é, eu não acredito que o senhor dependa é, de tempo humano para voltar para a Terra. Eu acho que, na verdade, eu espero que não, porque eu espero que seja logo. Eu tenho pressa. Tá bom. Obrigado, irmão Klaus. Márcio postou o vídeo lá, né, Márcio? E É. eu já vou te. Antes você vai falar um pouco, mas depois desse vídeo que você colocou aí, nós vamos assistir depois, e a semana que vem você fala sobre ele. Igual o irmão Klaus falou, você vai falar também, já está escalado. Fala, Não Márcio. precisa, não precisa falar nada, não. É só um complemento, porque esse foi um vídeo que eu assisti ontem sobre o mesmo assunto, né? E eu queria falar um pouco sobre calendário, né? O meu interesse por escatologia, ele surgiu quando eu comecei a pensar a respeito de datas, porque ah, embora a gente não tenha a certeza de muita coisa, a gente sabe completamente, e é algo que a gente conversou essa semana no grupo lá, que Deus ele fala e a ciência é escrita. Essa é a minha opinião. Nada é por acaso e nada foi feito sem um propósito, né? E haja vista todas as festas, como o irmão Klaus falou aí, todas as festas do Velho Testamento representam e apontam para uma fase da história e todas para a vida de Jesus. Então, eu realmente acredito. E o meu interesse por escatologia começou exatamente quando eu comecei a falar sobre datas.
Eu estou olhando, mostrando aí na tela como eu comecei a fazer. Comecei a ler o capítulo de Gênesis. Eu falei assim, meu, se tem data, se Deus deixou algumas informações, deve ter alguma condição. E eu comecei a fazer conta, né, para chegar nos números. E onde a gente tem um período sem registro bíblico, são esses 210 anos aqui que algumas pessoas falam no período de Moisés. Então, aqui são os períodos, né? Isso aqui tudo eu tirei da Bíblia com os textos e fui fazendo e depois pesquisando em algumas outras coisas. Então, assim, só para mostrar que, na minha opinião, Nossa, um amor. pouco diferente da do Força irmão pra ele. Klaus, né, todos os eventos bíblicos, eles são cronometrados. Deus sabe exatamente ah, ah, tudo que vai acontecer. Eu até acredito, por enquanto, em microgerenciamento da parte divina, né? E eu só não sei explicar como funciona o gerenciamento divino com o livre-arbítrio, né? Porque se ele controla tudo, eu não tenho escolha. Então, isso é uma coisa que eu não cheguei lá ainda. Mas eu de verdade creio que há sim um cronograma, há um processo, porque Deus deixou modelos e argumentos de cálculo para a gente, né? Então, esse é só um, um- um estudo que... Aí que eu comecei a me interessar por escatologia. É a partir daí que eu comecei a pesquisar, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia e caí nesse negócio de novo, né? Sei lá quantas vezes lendo Gênesis, aí eu falei, peraí, se ele deixou parâmetros, eu tenho como calcular. E fui fazendo essa conta, primeiro crescente, depois decrescente, e é isso que eu queria dividir. Legal, Márcio. Muito bom. Depois, se você puder, já que você está dividido, coloca no grupo para nós aí. Ah, você já colocou, não? Se não, coloca no grupo aí para a gente olhar, né? Eu Você vou colocou salvar, as datas eu vou direitinho, né? salvar a planilha, porque, né, Ah, eu vou salvar essa planilha aí e eu mando no grupo. legal. Dentro dessa planilha eu tenho outros, que foram outras anotações que eu fui procurando, pesquisando, Tá. e cada fonte eu fui colocando uma pastinha, né? Mas a que interessa mesmo ali é a que eu escrevi, mas as outras eu vou tirar e o salve e mando no grupo. Essa semana eu Achei mando, sem legal. falta. Muito bom, muito bom. Boa noite, pastor Danilo. Tudo bem? Boa noite, meus irmãos. Tudo bom? Tudo bom. Prazer Seja estar com bem-vindo. vocês de volta. Prazer é nosso, seja bem-vindo. Obrigado. Agora, com o pastor Evaldo, ele já respirou, já está tranquilo. Então, vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo. Vou pedir para o irmão Daniel, por favor, possa orar, irmão, para a gente começar o nosso estudo de hoje com o pastor Evaldo. Bondoso e eterno Deus, nosso Deus de amor, de paz e de bondade. A tua graça, no teu poder, o Senhor sempre tem nos dado, ó Pai, a, a maior alegria que nós temos da salvação. E junto com ela, ó Pai, os esclarecimentos da sua palavra. Cada parte, cada porção que nós lemos nos encanta, nos mostra a realidade, a verdade de um Deus maravilhoso, um Deus presente, que tem cuidado de cada um dos pontos, e tudo que acontece está nas suas mãos. Quem, ó Pai, mediu com a seu poder e sua graça, tudo, Deus. Tudo vem do Senhor, tudo é teu, o ensino é do Senhor, e somos muito felizes de poder ouvir, aprender e colocar em prática essas coisas nos nossos corações. Abençoa, Deus, esse estudo essa noite. Cuida, o Pai, em especial do pastor Evaldo, o precioso ensino da sua palavra que tem nos dado, e todas as perguntas dos irmãos. São tudo, ó Pai, bênçãos muito grandes. Eu sou muito grato ao Senhor por cada um dos irmãos aqui e peço que o Senhor abençoe cada um deles. Em especial, no dia de hoje, pedimos pela família do pastor Manuel, que o Senhor conforte esses corações, sempre, ó Pai, sabendo como que ele era querido, amado e como que a igreja o tratava bem. Que bênção maravilhosa. Obrigado, Deus, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto.
Vou pedir para Márcio colocar aí os slides. E enquanto ele coloca, estou grato a Deus pela nova dinâmica do grupo, irmã Elias. Nada planejado, mas pastor Danilo desse pontapé inicial. E hoje foi o irmão Klaus. Estou ansioso para dar uma olhada na gravação amanhã, a partir de amanhã, para ouvir essa explanação, como ouvimos na semana passada. Muito bom o irmão Hélio fazendo também a exposição. E aí, acho que a partir disto é que nós já estamos com mais de 540 visualizações, né? E acho que a tendência é aumentar, viu? A tendência é aumentar. E hoje o irmão Elias designou para apresentar a parte final do adiamento e adiantamento. Eu acredito no adiamento do reino e não no adiantamento do reino, mas estabelecemos aí o contraponto, né? Adiamento ou adiantamento do reino. Ainda no capítulo 3, mas os irmãos já puderam ver que nós estamos avaliando textos bíblicos e a partir deles nós seguiremos por muitos outros estudos, e isso é importante dentro do contexto da escatologia, quando a abrangência reino de Deus é muito grande. Pode passar, Márcio, para o segundo slide. E a partir dele, nós temos esse paralelo e dizemos que os progressivos rejeitam o adiamento profético e eles optam pelo adiantamento profético. Então, quando nós dizemos isto, para eles o adiantamento é a inauguração do reino de Deus. Para nós o adiamento é a não inauguração do reino de Deus. E quando falamos reino de Deus, entendam os irmãos que estamos falando do reino escatológico. Nós estamos falando do reino messiânico. Friso isto porque eu acredito que a expressão reino de Deus ela é muito ampla para estar restringida ao reino messiânico de Cristo. Então, asseverando que João o Batista chama Israel a se arrepender por estar próximo o reino, assim os progressivos, os dispensacionalistas progressivos acreditam nesse adiantamento porque João Batista afirmou em Marcos 1,15 que o reino de Deus estava próximo. E que Jesus também disse, os filhos do reino são os que aceitam a palavra. E ainda é preciso receber o reino como criança. Tem os textos aí de Mateus 13:38 e Marcos 10:15. Dizemos o seguinte, só que tais versículos não implicam inauguração do reino, mas a pregação do evangelho do reino, que estava em vigor quando o precursor se apresenta no deserto da Judeia e aparece o rei sendo batizado por João Batista e pregando também, após a prisão de João Batista, o evangelho do reino a Israel. Então, acreditamos no adiamento e não no adiantamento, fato vindo da 70ª semana de Daniel. Chave hermenêutica para se entender o escatom. Então, cremos que entre a 69ª semana, entrada triunfal de Jesus Cristo naquela segunda-feira, semana da paixão, em Jerusalém, montado no jumentinho, e o cumprimento da 70ª semana de Daniel, que está deslocada para o fim dos tempos, acreditamos no adiamento do reino de Deus. Segue, irmão Márcio. E aí dizemos o seguinte, a expressão está próximo não significa já chegou. Isso, até na língua portuguesa, nós entendemos assim. A expressão está próximo não significa já chegou. É só pensarmos no que diz Tiago. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8.
E esta vinda ainda não chegou. O segundo advento está próximo. É isso que temos lá em Tiago 5,8. Do mesmo jeito que o reino está próximo. Então, a expressão reino de Deus está próximo não denota já chegou, e também a segunda vinda de Cristo está próxima e não denota já chegou. Então, esta visão é complicada, pois se for assim, tem que se admitir que há perda da salvação pelos crentes, pois Jesus fala sobre os filhos do reino sendo lançados fora. Aí, quando eu falo esta visão é complicada, é no que diz respeito às expressões na lâmina do slide anterior, quando se diz que o fato de se receber o reino como uma criança implicaria já a chegada do reino, ou dizer que Abraão, Isaac e Jacó estaria lá no reino, denotando que o reino já estaria aqui. Aí colocamos, se for assim, tem que se admitir também que há a perda da salvação pelos crentes, pois Jesus fala sobre os filhos do reino sendo lançados fora. E essa ideia dos filhos do reino sendo lançados fora tem a ver lá na frente com a inauguração do reino. E isso se aplica à inauguração do reino, mas eu vos digo que muitos irão do Oriente e do Ocidente assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8, de 11 a 12. O fato de os filhos do reino serem os que aceitam a palavra não quer dizer que o reino já tenha sido inaugurado. Entendemos assim. Segue, irmão Márcio. E aí chegamos em mais um slide, trazendo o livro do Darrell Bock e Craig Blaze, numa parte intitulada Exposição. Ele, o Craig Blaze, sustenta nesta parte. E a igreja é uma forma presente do reino escatológico. Para tanto, o autor faz referência ao adiantamento, a partir da presença do Espírito Santo na igreja. Um penhor ou adiantamento é um pagamento parcial que antecede o pagamento futuro por completo. Concordamos. O adiantamento garante o futuro, assim como ele próprio é uma parte da realidade futura. De acordo com isso, diz Blaze, a obra que o Espírito Santo faz na igreja e pela qual a igreja é constituída nessa realidade como a igreja é uma revelação parcial no presente daquele reino que está por vir no futuro. Segue, Márcio. Aí a visão de adiantamento deles. Então, visto que sua realidade pertence ao reino e que ele existe no presente, consequentemente, a igreja deve ser entendida como uma forma presente do reino escatológico. E essa forma presente garante a futura vinda desse reino em total plenitude. Então, na visão do Bock, e principalmente aí nesse caso, o campo é do Blaze, ele que trabalha a exposição, ele diz que o adiantamento é corroborado com a presença do Espírito Santo. Ele é dado como penhor, garantindo a inauguração do reino na igreja. Essa é a visão dele do que Paulo quis dizer com penhor. Nós discordamos e optamos pelo adiamento. E vamos dizer por quê. Então, a partir de agora, Márcio, eu quero que você saia um pouco dos slides para nós falarmos um pouco sobre... E aí eu quero ir para a Bíblia para nós trazermos algumas questões e alguns dados para o meu entendimento do que seria o penhor. Não corroboro com eles, com o dispensacionalismo progressivo, de que a presença do Espírito é o penhor da inauguração do reino. Vejo o penhor em outra dimensão. E aí nós vamos pensar agora nessa questão do Espírito Santo. Claro que temos um capítulo que vai aprofundar isso, mas eu quero trazer para a reflexão dos irmãos sobre isso. Depois abro para perguntas, mas vamos lá. Quando o Espírito Santo foi dado à igreja, a igreja nasceu. E a igreja ela nasce no Pentecostes, como falamos antes, a pedra, ela não veio
a pedra de Daniel, capítulo 2, ela não veio esmagar os pés da estátua, pois eles nem sequer existiam. Os judeus tropeçaram na pedra, e essa pedra, na primeira vinda, ela edificou a igreja. A partir daí, nós precisamos entender essa miraculosa ação de unidade entre Jesus e a igreja, que se expressa no Novo Testamento a partir de algumas figuras que falam tanto da união de Cristo com a igreja, quanto da ação do Espírito Santo na igreja. Então, isso realça perfeitamente a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, que eu costumo dizer que é uma mão. Batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Vou deixar o penhor por último, para nós pensarmos um pouco nisto. Então, primeiramente, Márcio, eu quero deixar as quatro bases que são imediatas na conversão, que ocorrem instantaneamente na conversão, para uma outra base que pode ocorrer, vai ocorrer no Pentecostes, e durante o andar da vida ou da carreira da igreja primitiva, a carreira cristã da igreja primitiva, ela se repete. Mas que isto, desde o Antigo Testamento, pensando nos primeiros dias do Senhor Jesus, que nasceu sob a dispensação da lei, nasceu sob a lei, nós podemos ver, tanto em Mateus quanto em Lucas, esse elemento chamado de plenitude do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito Santo não é um elemento neotestamentário. A plenitude do Espírito Santo ocorre também no período veterotestamentário, pelo menos nós olhando para os primeiros dias do Senhor Jesus, quando vemos Isabel cheia do Espírito Santo, Maria cheia do Espírito Santo, João Batista cheio do Espírito Santo desde o ventre, Jesus Cristo cheio do Espírito Santo quando inicia o seu ministério pastoral, ou o seu ministério como pregando o evangelho do reino, e ele é conduzido ao deserto cheio do Espírito Santo. E então, essa plenitude, quando a gente vai trazer para esse campo quíntuplo, nós vamos entender direitinho algumas coisas. Então, Márcio, bota aí João 15, eu vou tentar ser sucinto nesses campos. Então, quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 15, Jesus Cristo se apresenta como a videira verdadeira. O Pai é o viticultor ou o lavrador. E nesse campo, visto que a palavra igreja só aparece em Mateus 16, Mateus 18, ou seja, só aparece 3 vezes nos evangelhos, mas a partir do capítulo 13 de João até o capítulo 18, que é um evangelho não sinótico, não escrito sob a mesma ótica como Mateus, Marcos e Lucas, conseguimos enxergar aí a igreja. Então, essas instruções são para a igreja que é embrionária e que vai nascer a partir dos 120 lá de Atos 1:14, ela vai nascer no capítulo 2, com esses 120 que estavam lá no cenáculo. Então, essa primeira figura nós podemos chamá-la de figura vegetal. Figura vegetal. Nesta figura, Jesus é a videira. O Pai é o viticultor e os crentes da igreja são os ramos, as varas. E qual é a ação do Espírito Santo nessa figura de unidade entre Cristo e a igreja? Ele, a videira, os ramos, a produzir frutos. Irmão Almir não está aqui hoje, mas baseado em Mateus 21:43, outro povo que dá fruto, aquele fruto lá, nós não vamos para lá não, mas só para dizer que deu seus frutos, aqueles frutos lá não tem nada a ver com esses
Aqueles frutos lá são frutos de arrependimento, de acordo com o contexto do que é apresentado, que pode ser visto em Mateus 3, pode ser visto em Mateus capítulo 7 também. Então, esses frutos aqui, sim, podemos atestar com Gálatas 5:22, que são o fruto do Espírito. Nessa seiva chamada videira, dentro dessa videira tem uma seiva do Espírito Santo, e o Espírito Santo, nessa figura, ele age como plenitude. Ele enche os ramos da videira, e a videira produz os frutos de justiça, os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, e aí nós temos essa primeira ação do Espírito Santo, que ela depende muito do que é dito em Efésios 5:18, né? Que diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, deixai-vos encher do Espírito Santo. Então, nós deixando o Espírito nos encher, é o Espírito divino e não o Espírito de vinho. O Espírito de vinho embriaga, o Espírito divino frutifica. Então, nesse primeiro campo, nós temos uma primeira ação, que é a plenitude, que o crente deve buscar esse enchimento. Esse é o único elemento nessa obra do Espírito Santo que pode ocorrer repetidas vezes na vida de um cristão, o se deixar encher pelo Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, lá no verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ocorre no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2. O capítulo 4 é consequência do batismo, mas não é evidência do batismo, como querem os neopentecostais e pentecostais, que as línguas sejam evidências do batismo. Eles falaram em línguas por conta do enchimento do Espírito Santo e não por conta diretamente do batismo, ou não necessariamente por conta do batismo no Espírito. Então, temos a plenitude. Ponto 1. Ponto 2. Aí nós vamos para um campo mais amplo, o campo da humanidade. E dentro desse contexto de humanidade, para nós falarmos da igreja e da unidade de Cristo com a igreja e a ação do Espírito Santo a partir dela, nós temos a figura chamada de figura racial. A figura racial. Nesse campo, você pode ler depois Romanos 5, de 12 a 21. Quando nós temos dois Adões, então você tem o primeiro Adão, que nos dá a vida biológica, e aí aquela discussão, irmão Elias, lá, irmão Daniel, que nós falamos da filiação, e aí depois os irmãos podem buscar no livro ou numa das lives que nós falamos que a filiação una, que abrange toda a humanidade, ou seja, todos são filhos de Deus por criação, isto dá vida biológica, não dá vida eterna. A segunda filiação, ou a filiação dupla, que envolve os crentes do Antigo Testamento, ela vai dos crentes do Velho Testamento até a chegada da igreja, que é a filiação por criação, que os descrentes também têm, e nós crentes temos também. Então, os crentes do Velho Testamento, os incrédulos do Antigo Testamento e do Novo, eram filhos por criação, filhos de Deus por criação. Deus é Pai, não uma paternidade universal, nós não cremos nisso, mas uma paternidade por criação, que dá vida biológica. E isso Paulo expôs brilhantemente no seu sermão do capítulo 17 de Atos, no Areópago, onde ele pregou para epicuristas, seguidores de Epicuro, e estoicos, seguidores de Zenon, e lá ele mostrou, citando Aratus e Epimênides, que eram um dos poetas da época, na poesia deles é dito, somos filhos de Deus. E Paulo concordou, sendo nós filhos de Deus, não havemos de adorar o barro, a pedra, o ouro. Então, Paulo admitiu que todos são filhos de Deus, e essa filiação não dá vida eterna, ela dá vida biológica. Agora, a filiação que dá vida eterna, ela não vem do primeiro Adão.
ela vem do segundo Adão. Ela é a filiação chamada por regeneração, não uma filiação do nascimento, que é oriundo de óvulo, espermatozoide, vontade do homem, vontade da carne, e aí gera esse filho de Deus por criação. Agora, tem a filiação que vem de Deus. E essa filiação que vem de Deus vem com o segundo Adão, que nos traz essa nova imagem e estabelece essa regeneração. E ele é o pai, é o cabeça dessa nova raça. E assim como os incrédulos são chamados de criatura, quando é dito, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas eles não são, a gente não pode dizer, só são criaturas, não são filhos, porque são filhos por criação, não são filhos por regeneração. Então, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a gente pode botar a criatura aí num patamar semelhante a 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura. Então, existe a criatura, filha de Deus por criação, e existe a nova criatura, que é filha de Deus por nova criação, por regeneração. Então, Jesus é o pai desta nova raça, desta nova raça. E nós temos no Novo Testamento, a partir de Atos 2, com a igreja, a filiação tríplice, por criação, por regeneração e por adoção. A adoção já entra aí. A adoção é doutrina da teologia de Paulo. Só Paulo aborda esta adoção para trabalhar o herdar. Então, quando é dito que nós somos filhos por adoção, a palavra grega é huios, de huiotesia, que é a ideia de que nós somos agora maiores de idade, porque os crentes do Antigo Testamento não tinham condições de ser filho de Deus triplicemente, porque eles eram paidium, eram filhos menores de idade. Precisavam de um paidagogos, de um professor, de um tutor, de um condutor, que na língua aramaica é chamado de aio. Está lá no capítulo 3, 20 e 21 de Gálatas, que a lei seria esse condutor, esse tutor, esse paidagogos. A lei nos serviu de aio para nos conduzir, como Márcio gosta de colocar, né? A ideia é tudo apontando para Cristo, certo? Para nos conduzir a Cristo. Então, quando a igreja chega, aí vem a adoção. Então, todos os que creem agora são filhos de Deus triplicemente. É o Abba Pai, o Abba aramaico e o Pai Pater do grego. Então, a partir daí, nós temos o tríplice, porque a adoção vai nos fazer possível receber a herança que está no livro, um dos livros do Apocalipse, que está no capítulo 5, aquele livro que nem o Pai podia abrir, nem o Espírito Santo, nem os anjos, nem arcanjo, nem querubim, nem os da terra que estão vivos, nem os que estão debaixo da terra, ninguém podia abrir. E João chorava porque ninguém podia abrir. Mas Jesus Cristo chega porque é o livro do testamento, é o livro do testamento, o testador é Cristo, que ao mesmo tempo dá herança e ao mesmo tempo morre. Ele era digno, não porque era Deus, mas ele era digno porque da Trindade era o Deus homem que se fez carne e foi morto. O cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. E o livro ele vai começar a ser aberto no capítulo 6, mas ele não é aberto, porque tem que tirar os lacres. 7 selos, no 7º lacre do selo, o 7º selo, vem as 7 trombetas, no toque da 7ª trombeta tem 7 taças, isso vai até o capítulo 16, há um parêntese em Apocalipse de 17 até o 19 para falar da Babilônia, as duas, a eclesiástica e a política, para então chegarmos à herança. E a herança consiste no milênio, e a herança consiste na terra regenerada, mas também consiste na terra nova, na nova terra. Então, é milênio, é Nova Jerusalém, é estado eterno, isso é herança. E esse livro só é aberto a partir do capítulo 20. E só pode adquirir a herança quem tem adoção.
Aí os crentes do Velho Testamento e da tribulação, eles não vão alcançar a adoção? Vão, mas primeiro, quem primeiro é aperfeiçoado é a igreja. A igreja é a primeira aperfeiçoada. Eles não vão ser aperfeiçoados sem nós, Hebreus 11, 38. Eles precisarão, 38, 39, 40. Eles precisam, primeiro, a igreja é aperfeiçoada, e isso toca na glorificação. Romanos 8, 23. A saber, a redenção do nosso corpo, que vem para os salvos desse período. E aí depois alcança todos os salvos das outras dispensações para que alcancem também a adoção. Nessa figura chamada de racial é que entra o penhor, porque o penhor vem para a figura racial, porque essa nova criação, ela tem uma nova imagem. Aí, Márcio, vai para 1 Coríntios 15, versículo 44 a 45. Eu demorei um pouquinho nessa parte, porque julgo para a gente entender que o penhor não é adiantamento do reino, o penhor é outra coisa, o penhor tem a ver mais com a redenção do corpo do que com uma questão de implantação do reino. Claro que quando Jesus diz, vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino, para herdar tem que ter o corpo glorificado, mas o penhor, ele toca na glorificação e não numa instalação adiantada do reino. É uma redenção adiada, porque justamente o penhor está aqui para garantir que esse reino vai ser inaugurado por pessoas glorificadas. Então, abriu 1 Coríntios, vamos para os versículos 44 a 45. As pessoas descrentes, vamos para o 45 em diante, Márcio. Então, as pessoas descrentes, elas estão aqui arroladas. Paulo está falando de ressurreição. Então, ele está falando do corpo. E ele diz assim, está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, ou o atômico, né? Não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. É o primeiro Adão, o pai da raça primeira. Vai botar na atualização. Achou melhor, foi Márcio? Tudo bem, vamos lá, não tem problema. Para onde a gente for aí, tá bom. Acho que o Márcio acha melhor a gente ir para aí. Então, vamos lá. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Eu entendi, Márcio. Ele melhor do que a gente usar o animal, mas o animal pode, mas tudo bem. Natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, agora vem uma nova imagem, porque a imagem e semelhança de Deus foi danificada. Ela não foi destruída, foi danificada no homem velho, ou melhor, no homem natural. Agora, nós estamos com um homem novo e trouxemos essa imagem do terreno a partir de que Paulo está falando, isso aqui é futuro, isso aqui é a ressurreição. Então, claro que já temos a imagem de Deus na redenção espiritual que temos, mas existe uma redenção corporal que vai ser fonte para a adoção do nosso corpo, né? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esta é a questão da adoção, para a gente poder adentrar a Nova Jerusalém e vivenciar, tanto no milênio com os nossos corpos glorificados, como no estado eterno com todos glorificados. E aí, Márcio, vai para 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. E aí, em 1 Coríntios 5, do versículo 1 até o 5, nós vamos dizer o seguinte, com Paulo. Geralmente, 2 Coríntios 5, eu falei primeira, mas é segunda. 2 Coríntios, capítulo 5. Isso. Sabemos que, se a nossa casa terrestre e deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus o edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos,
aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E aí vem o quê? Para essa figura racial, para essa questão racial, vem o penhor. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o penhor não é nada adiantamento para a inauguração de reino. O penhor é a garantia de que este tabernáculo vai ser restaurado pela adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E isso aí vai de encontro à visão do Blaise, de que o adiantamento, o Espírito Santo é dado como adiantamento para a inauguração do reino. O Espírito Santo é dado como garantia de que nossos corpos serão glorificados para a herança. Se não, vejamos agora o outro campo, que está dentro do contexto da ideia, da terceira ideia. Então, primeira ideia que eu trouxe aqui, plenitude. O Espírito Santo agindo nos ramos da videira, enchendo. Segunda ideia é a ideia da figura racial. Figura racial. Cristo, segundo Adão. Lá, Cristo, a videira verdadeira. Aqui, Cristo, segundo Adão. Lá, nós, os ramos. Aqui, nós somos a raça eleita. E aqui, o Espírito Santo age como penhor para nos dar a garantia de corpos glorificados no futuro. Indo para o terceiro ponto, nós temos a igreja, o edifício. A igreja é um edifício, Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra de sustentação desse edifício chamado igreja. Então, a igreja é o edifício, Cristo é a pedra angular. E o que é que o Espírito Santo age como nessa figura? Ele age como um selo nas pedras. Ele é o selo nas pedras, para marcar essas pedras. Então, lá na figura racial, ele age como penhor. Na figura chamada de vegetal, ele age como plenitude. Na figura chamada de arquitetônica, que é esta figura do edifício, ele age como selo. Abra aí, Márcio, Efésios 1, versículo de número 13 e 14. 12, 13 e 14. Efésios 1, 12, 13 e 14. Então, aí no verso 12, ele diz o seguinte, a fim de sermos, para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Está falando dele e dos apóstolos. Em quem também vós, igreja de Éfeso, e pode se estender a nós, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Aí entra o selo, o Espírito Santo como selo, e pode notar que é tudo no momento que crê, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso vale para as pedras. Mas para a figura racial, ele joga aí também o penhor. Ele diz o qual é o penhor de quê? Então, quando se pensa em figura racial, a nova raça precisa da glorificação. O cabeça da nossa raça é o cabeça natural da raça, que é Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, diz que ele é o penhor de quê? Da nossa herança, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, até ao resgate da sua propriedade e louvor de sua glória. Então, o Espírito Santo é penhor da herança até que nossos corpos sejam glorificados e aí até que haja esse resgate dessa propriedade em louvor de sua glória. E aí nós chegamos em mais duas para fechar aqui, por conta do tempo. Fechando, nós vamos para a figura chamada de matrimonial. Na figura matrimonial, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, Cristo é o noivo, e o Espírito Santo é a unção, porque no Antigo Testamento, o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, ungia reis, profetas e sacerdotes. E a igreja é o sacerdócio real, a nação santa. Nós somos feitos, Apocalipse 1 é dito, nós somos feitos reis e sacerdotes para o Cordeiro e reinaremos com ele. Então, o Márcio vai para 1 João 2, versos 20 e 27, demonstrando também que a unção ela é para todos os crentes. Não existe também esse negócio, essa palhaçada pentecostal de unção de riso, de unção de
cura, de unção disso, de unção daquilo. A unção é o Espírito Santo, e todo crente é ungido. Isso é para o casamento. Nesse casamento, ou nesse noivado, igreja, Jesus Cristo, noivo e noivo, nós temos capítulo 2, versículo 20, Márcio. Então, nós temos 1 João 2, 20 e 27. No verso 20, nós lemos: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E no verso 27, vamos lá, verso 27, ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a unção é essa unção que faz essa união entre Cristo, esposo, noivo, e igreja, noiva. A união na videira verdadeira é a união entre a videira e os ramos via plenitude, enchimento para a produção do fruto do Espírito. A união entre alicerce e pedras vivas se dá pelo selo do Espírito nas pedras. E a união entre raça número 2, né? A raça número 2, a nova criação, vem com o Espírito Santo como penhor para a garantia de que essa raça ela vai ser glorificada. E eu finalizo com o quinto ponto, porque eu falei que a obra do Espírito Santo é batismo, selo, penhor, unção e plenitude. No âmbito do batismo, nós já vamos para outra questão, que é a figura chamada de orgânica. Nessa figura orgânica, a igreja é o organismo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça desse corpo. Ele cabeça e nós somos os membros. E para esses membros chegarem nesse corpo, é preciso que o Espírito Santo faça o quê? Característica ímpar da igreja, que distinga do Israel do Antigo Testamento, do Israel da tribulação, ímpar, porque a igreja é corpo de Cristo. E aí, Márcio, finalizo com 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 13. 1 Coríntios 12, versos 12 a 13. No 12, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem-se um corpo, um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, e tem, na tradução corrigida diz, todos nós fomos batizados, usando o gerúndio, formando o corpo. Então, o batismo no Espírito nos torna membro do corpo, o organismo. O batismo nas águas nos torna membro da organização local, que é uma ordenança de Cristo, como a ceia é, mas ela nos torna membro da igreja local, enquanto o batismo no Espírito nos torna membro da igreja universal. E esse batismo no Espírito tem que acontecer na conversão. O das águas pode acontecer em outro momento. Mas eu fiz essa avaliação da obra para que os irmãos entendam organismo, Márcio, versus organização. Eu fiz essa digressão toda para que os irmãos possam compreender o nosso entendimento do que é o penhor, de como o penhor funciona. Então, para nós, o penhor funciona numa das 5 figuras, na racial, e ele funciona para dar essa distinção entre raça adâmica e raça eleita. Raça do primeiro Adão, cabeça natural da raça, e o segundo Adão, cabeça também natural da raça, mas natural da segunda raça, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo é nos dado para garantir que esse corpo diabético, que esse corpo cancerígeno, que esse corpo com várias enfermidades, que esse tabernáculo geme, mas que um dia ele alcança a adoção, a saber, a redenção
do nosso corpo. Não vejo base nenhuma para estar dizendo que é adiantamento para a inauguração de um reino. Eu creio mais que ele é, sim, um penhor, mas para nos garantir a herança. Vamos herdar porque temos o Espírito Santo, e não uma inauguração do reino. É assim que eu vejo a questão de adiamento e adiantamento. Não creio no adiantamento, creio no adiamento. Poderia depois eu ir para os slides, mas aí, irmão Elias, eu acho que está. Já vi duas mãos levantadas, eu paro por aqui. Ok, pastor. O irmão Carlito, que já está há algum tempo aí esperando pacientemente, e depois o pastor Lorival. Irmão Carlito, por favor, pode fazer a sua colocação ou pergunta. E depois o primo também. Então, irmão Carlito, pastor Lorival e o primo. Liga o áudio, Carlito. Irmão, tá sem o som, irmão Carlito, por favor. Ok. Um pouquinho aí que meu... Então, interessante, irmãos, como a gente pensa que às vezes sabe das coisas, mas a gente precisa, cada momento que passa, a gente precisa aprender, não é? A gente, por exemplo, João, João 1, a partir do versículo 11, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas nasceram de Deus. Então, hoje eu sempre vi, né, no meu pensamento que os outros não eram filhos de Deus, né? Mas hoje eu aprendi que todos, de fato, são filhos de Deus, sendo que uns são filhos em Adão, são filhos de Deus por criação em Adão, e outros também por adoção em Cristo Jesus, né? Então, muitas pessoas ficam muito aborrecidas quando a gente fala que eles não são filhos de Deus, principalmente quando a gente está pregando a palavra de Deus e a gente afirma que para ser filho de Deus tem que nascer, tem que nascer de novo, tem que aceitar a Cristo como Salvador de sua vida. Aí hoje eu aprendi que, na realidade, a gente tem que ter cuidado com esses dois pensamentos, né? E aí, pastor, o senhor poderia falar mais alguma coisa nesse sentido? No sentido da gente hoje estar falando a respeito da pregação do evangelho àqueles que não têm conhecimento. Seria mais ou menos assim, a gente explicar, na realidade, que ser filho de Adão, ser filho de Deus em Adão é uma coisa, e ser filho de Deus em Cristo é outra coisa, mas que todos, de fato, são filhos de Deus. Com muito cuidado, eu vou ver se eu pego, porque já tem muitas lives, né? Eu vou ver se eu pego a live que nós falamos com mais profundidade sobre este assunto. E até o irmão Elias disse, o irmão Almir disseram, é bom olhar, vou mastigar isso aí depois, e está lá no livro, né? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, sim, você é filho de Deus da parte de Adão, isto te deu a condição de ser introduzido nesta terra. Mas para você ir para a nova terra, tem que se tornar uma nova criatura em um novo Adão. E aí a gente tem que dizer, você é filho de Deus da parte de Adão, agora você precisa ser filho de Deus da parte de Jesus Cristo. Você é filho de Deus por parte de um nascimento da carne e do sangue. Aí você passou pelo nascimento. E isso veio de Deus, foi Deus que fez isso. E te tornou filho de Deus. Agora, você precisa, isso não te dá vida eterna. Aí aquela desculpa de dizer, mas eu sou filho de Deus, então Deus não vai botar seu filho no inferno. Vai, porque é somente filho por criação. Agora, se você for filho da parte do segundo Adão, você vai adquirir uma nova imagem, você vai se tornar uma nova criatura, e aí vale dizer, irmãos, outro erro que pastores cometem, de dizer, filho unigênito de Deus é só Jesus. Não entre nessa. Filho de unigênito de Deus é só Jesus? Sim. Ele é o Filho unigênito, único gerado no sentido de eternidade. Mas há uma geração que não é no sentido de eternidade, é operada pela redenção e se dá no momento em que a pessoa aceita Cristo. Então, existe 3 filiações. Por
criação, toda a humanidade, por criação e regeneração, os crentes do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento, mas os crentes do Novo Testamento também são filhos por adoção, que é a filiação ruios, é aquela que dá a herança, e que os do Antigo Testamento também vão alcançar essa adoção. Isso é chamado de aperfeiçoamento. Só que esse aperfeiçoamento começa por nós, é Filipenses 1:6, diz que os do Antigo Testamento, a galeria da fé, não foi aperfeiçoada sem nós, e em capítulo 12 fala dos justos, do espírito dos justos aperfeiçoados. Quando eles atingirem a glorificação, também alcançarão a adoção. Então, isso é bem tranquilo. Agora, tem que saber fazer essa distinção para não embaralhar tudo e não ter problemas. É isso. Ficou bem entendido. Deu para mim pegar bem esse ensinamento. Mas antes eu não tinha essa visão, não. Estou vendo daqui para frente agora e vou me aperfeiçoar nisso. Também por isso, é realmente muito bom, muito bom. Eu tinha levemente, agora aperfeiçoei mais. Na ordem aqui, Pastor Lourival. E depois o Cleo. Ok. Pastor Evaldo, é segundo Adão ou último Adão? Os dois. Porque quando pega Romanos 5, de 12 a 21, vai se falar de um primeiro Adão e de um segundo Adão. Quando pega 1 Coríntios 15, de 44 a 49, vai se falar do Adão e do último Adão. Não há problema nenhum, só existem dois Adões. É o primeiro lá, a cabeça da primeira raça, e o de cá, cabeça da segunda raça. Pode chamar de primeiro e segundo, e pode chamar de primeiro e último. Não tem dificuldade. Isso quando a gente fala desses dois Adões, em Romanos, é para falar da justificação, da salvação e da condenação. Quando vai em Coríntios, é para falar da ressurreição. E aí é da glorificação e transformação. Quando fala segundo, não dá a impressão que vai ter um terceiro? Qual é a referência que o pastor disse? Romanos o quê? 12? 5 de 12... 5 de 12 a... Vamos... Romanos 5, de 12 a 21. Romanos 5, de 12... Tá, eu vou olhar depois. É que eu não achei o segundo Adão, só achei o último. Quando a gente olha... Há uma comparação entre os dois. Há uma comparação entre os dois, entendeu? No capítulo 5, de 12 a 21. Dá para entender, irmão pastor Lorival, que é um e o outro. Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Quando lá em 1 Coríntios 15 vai trabalhar o primeiro Adão, aí vai falar do último Adão, mas quando a gente chama de segundo Adão, é um termo que eu não vejo assim problema, porque nós todos entendemos que só existem duas criações. Se só existem duas criações, a lógica fala em um primeiro Adão para a primeira criação e um segundo Adão para a segunda criação. Se queremos estabelecer um fechar, não vai aparecer, porque não vai vir outra criação terceira. Então, essa é a caminhada. Mas o uso, eu entendo o que o irmão coloca, o uso para fechar a porta de uma possibilidade de um terceiro. Mas eu não vejo assim tão problemático, não. Viu? Tá, ok. E como nós somos batistas, é por uma questão de ordem, né? Primeiro e segundo e tal. Eu tinha uma outra pergunta em Isaías 61, 1. Se o Márcio quiser colocar, por favor.
esse versículo primeiro, quando ele fala, bom, ah, aqui está falando da pessoa de Jesus, né? O que ele fez, inclusive no seu ministério terreno, é um dos aspectos que eu considero aqui importantes enviou-me a restaurar os contritos de coração. E isso depois ficou como uma tarefa para a igreja, né? Que também realizou é, estes, essas questões, essas coisas que Jesus veio para fazer. E, enfim, esse texto está de alguma forma relacionado ao que a gente está tratando? E esse texto é bem usado por Jesus quando ele se apresenta em Nazaré, e ele lê o texto e Aham, ele deixa a parte do ano da vingança para... É aquela dupla referência, apotelesmática, né? A questão da uhum, dupla referência. Então, o texto, até onde Jesus leu, tem a ver com o ministério dele na primeira vinda e depois o ministério dele na segunda vinda, no seu ministério teocrático, né? Então, e de juiz, né? Digamos que numa primeira parte aparece como o Messias, Salvador, e através e trazendo as curas messiânicas e as restaurações. E na segunda parte, depois de anunciar essa questão ainda aí que Márcio grifou, ainda está dentro do contexto de Salvador na primeira vinda, e o dia da vingança, né? O dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos, é aquele salmo, pode linkar isso aí tranquilamente com o Salmo 110:1, né? Até que eu ponho os meus inimigos, os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, essa parte aí, né? O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, essa parte aí, digamos que o que aconteceu em Isaías 61 até aquela parte fica por conta do ministério de Cristo. Na sua ascensão, ele se assentou à direita de Deus e, a partir daí, está aguardando até que ele exerça o dia da vingança dele sobre os inimigos. Então, irmão pastor Lorival, está dentro desse contexto. ok. Ok, então o próximo aqui que eu tenho, né? Almir, primo, é você. E depois é a Cristina. Ah, pastor Evaldo, eu estou aqui, viu? Quietinho, escondidinho, mas estou por aqui, viu? E tinha mencionado que eu não estava hoje aqui na reunião. Mas foi uma bela exposição aí, uma bela defesa com textos maravilhosos, defendendo aí o adiamento do reino, né? E eu fiquei pensando, algum progressista assistindo essa exposição, né? E de repente, quem sabe agora nessa próxima leva, né, de acessos que teremos, algum deles vão estar ouvindo essa bela exposição com excelentes textos que o irmão apresentou aí na defesa do adiamento do reino, né? É uma observação minha. E a outra, só para dizer, né, que quando eu apresentei numa outra reunião aí os textos sobre o fruto, né, do Espírito, eu não estava classificando, a ideia ali não era classificar o momento, né, do fruto, mas e sim a minha ênfase era que Deus realmente espera que todos deem frutos, né? Então, eu estava enfatizando isso e não classificando, né? Classificando ali os frutos, se era de João Batista fruto de arrependimento ou não. Então, essa não foi a ideia quando eu apresentei lá, só para esclarecimento. Agora, a minha pergunta e colocação mais de uma vez o irmão, já em outra live, né, mencionou o fato de que o batismo nas águas é para membro da igreja local. É a segunda vez que o irmão menciona isso, e eu queria entender um pouquinho melhor isso. Eu não sei se seria agora nesse momento ou em outro momento, mas fica à vontade, pastor, se quiser deixar para uma outra hora. Mas eu queria entender melhor
essa colocação que o irmão tem feito aí sobre o batismo nas águas é para membro da igreja local. Seguindo a lógica, né? Que assim, a Igreja de Cristo, ela se institucionalizou. E isso não é uma coisa pós-reforma. Isso não está dentro de um contexto de criação de templo. Não, a igreja se reunia nas casas, na era primitiva, ela não teve templo, porque a ideia é de que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita, na era da igreja, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Mas isso aconteceu lá no período veterotestamentário. Então, quando você tem a igreja primitiva nascendo, você tem batismos acontecendo. Batismo e ceia são ordenanças para a igreja. A gente chama de primeira ordenança batismo, segunda ordenança a ceia. Não necessariamente nós temos essa ordem, como a gente falou com o irmão, o pastor Lorival citou, né, a questão de ordem. É mais a lógica. E o que é que ocorre? Naquele tempo não existia apelo, né? Finney é que criou essa questão de apelo no século XIX. Então, as pessoas o batismo era a ingressão na igreja, como na igreja de Cristo, que é visível. O batismo era isso, que se dava a partir disso. Já tinha batismo antes de João Batista, os fariseus trabalhavam como rito de iniciação, as castas trabalhavam, não só os fariseus, saduceus e outras castas trabalhavam como rito de iniciação. João Batista não trabalhou o batismo para ingressão, a ideia de João Batista era para o reino, né? Então as pessoas tinham que confessar seus pecados para ser introduzidas no reino e virar. Ele foi o Elias que veio na primeira vinda e há um segundo Elias que virá, que provavelmente é o Nazireu de Deus que foi no Antigo Testamento Elias, e ele provavelmente, eu não estou dogmatizando, mas é possível que Elias e Moisés sejam aquelas duas testemunhas. Então, ele virá também trabalhando a entrada no reino. Eu não sei como é que vai ser a pregação dele, porque não tem o conteúdo, tem os sinais, mas não tem o conteúdo. Se ele vai introduzir algum tipo de batismo, como fez o Batista. Talvez não, é possível que não. Mas o João Batista trabalhou esse batismo de arrependimento para que as pessoas, pregando o evangelho do reino, para a chegada de um reino, que acabou ele sendo degolado e o rei sendo rejeitado, daí o reino adiado. Agora, quando você chega em Atos dos Apóstolos, você consegue visualizar que o batismo é um elemento para a pessoa ingressar na comunidade evangélica, na comunidade cristã. Então, as igrejas foram estabelecidas a partir do rito do batismo. E isso é visto com Paulo em Éfeso, quando batiza aqueles discípulos de João Batista que já tinham sido batizados com o batismo de confissão de pecados, mas Paulo disse: vocês foram batizados no batismo de João, mas agora é assim. E o próprio Jesus, quando mandou ir e fazer discípulos, ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse batismo, ele introduz a pessoa na comunidade cristã. A lógica, não somente nas igrejas batistas, mas presbiterianas, igrejas luteranas, episcopais, metodistas e pentecostais. Católica. Católica também. O rito para introdução é o batismo. Então, o batismo, na nossa visão, nos torna membros da igreja local, porque o batismo não salva. Ele torna-nos membros da igreja local, ele não é um elemento salvador, e entendemos que o elemento salvador é o batismo no Espírito. Por isso a gente faz essa distinção. O batismo no Espírito torna a pessoa membro da igreja universal, invisível, porque muita gente que é batizada nas águas pode não ser batizada no Espírito, ou seja, pode não ser crente, pode ser um professo e pode estar na igreja, foi batizado nas águas, mas não foi. A gente tem o exemplo de Judas, né? Lá no campo ainda embrionário da igreja com Cristo. Então, eu creio, é um pensamento de que o batismo nas águas nos torna membro da organização e o batismo no Espírito nos torna membro do organismo, corpo de Cristo. Essa é a minha visão. Tá, então, mas não temos um texto, né, para
deixar claro, porque nós temos aquele entendimento de uma membresia local, ou seja, aquele que faz parte do rol de membros da igreja. É isso que você está mencionando? Porque há uma, Eu há uma estou distinção. entrando, é o que o Márcio colocou aí, até numa religião da cristandade, mas assim, eu entendo isto no campo da lógica, da Sim, lógica. tá certo, tá Eu certo, tá não, eu certo. não estou aqui Tá, para, tá certo. inclusive, até tomar a ceia, a gente não tem nenhum texto bíblico que diga que a pessoa que tem que tomar a ceia tem que ser batizada. Não tem. Agora a gente segue uma lógica. Tá certo, tá certo. O Não, máximo aí é primeira, parece que é Atos 18, versículo 13, me parece, que fala que creram, foram batizados, mas não tem. A gente segue uma lógica, mas eu não posso dizer, a Bíblia diz que só pode tomar ceia quem é batizado. Tem uma Nós regra não, determinada. não, tá certo. não temos. Na Bíblia a gente não tem, entendeu? Mas A gente está falando mais tá de uma bom. lógica e que a história tem levado a igreja a andar assim, né? Até a classe de catecúmeno, a igreja tomou uma posição por conta de até tomando como exemplo o Simão. Lembra do Simão? O Simão, o Simão que tentou comprar lá no capítulo 8, subornar Pedro para ele também, sobre quem ele botar a mão, receber o Espírito Santo. Aí diz que até Simão, o mágico, acreditou na mensagem de Filipe e se batizou. Mas esse rapaz foi o maior inimigo da igreja. Ele Tá nunca certo. foi crente. Então, o que é que a gente pega? As experiências da igreja primitiva nos levou o número imenso de denominações. A igreja tem regimento interno, tem artigo de fé e tem o seu estatuto. Então, achamos que acertou a igreja através da história em fazer classe de catecúmeno, preparando pessoas até para elas saberem o que é que elas estão escolhendo. E aí a gente não batizar pessoas à torta e à direita, visto que, primeiro, batismo não salva ninguém. Batismo nas águas. Então, a gente pode ter um tempo de preparação desses novos convertidos e depois batizá-los. Isso é bíblico? Não. As pessoas criam e no Atos 2 receberam o batismo. Filipe disse para o eunuco, disse a Filipe, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse, é só você crer. Então, quando a igreja pega e faz o batismo e prepara uma classe, eu falo por mim, eu tenho 28 anos na mesma igreja. E das pessoas que eu batizei, levando um tempo e preparando, hoje eu posso contar de dedo meia dúzia que eu batizei e que estão no mundo. Meia dúzia, em 28 anos. Você vai dizer, estão todos na igreja? Não, já estão em outras igrejas. Amém! A pessoa deve estar onde ela achar por bem. Então, se não quis ficar conosco e está servindo a Deus em outra igreja, vai lá, meu irmão. Deus te abençoe. Mas eu acho que se eu batizasse a toque de caixa, eu teria muito mais gente no mundão. Ô, pastor Evaldo! Ô, pastor Evaldo! Ô, pastor Tá certo. Evaldo! Ô, Ulisses, Ô, pastor Evaldo! Pastor Evaldo, tá me ouvindo aí? Eu acho que estamos ouvindo, Ulisses? Pode falar, Ah, pode falar. é que eu quero perguntar também hoje, meu querido. Mais adiante, por Mas favor. deixa eu finalizar, né? Deixa eu finalizar. Aí, ó, vai lá, o homem vai finalizar. Finalizar aqui. Não, porque a questão membresia, ela é um assunto assim bem profundo, né? Ela tem realmente algumas questões que precisariam ser trabalhadas, como, por exemplo, a igreja hoje ela tem um CNPJ, né? Então, existem alguns pontos que precisariam ser trabalhados para se, mesmo logicamente, né, entender que essa afirmação, olha, batizado membro de igreja local, seria ou poderia ser, né, uma decisão, vamos dizer, a melhor decisão, vamos dizer assim. Mas como o irmão está dizendo que é mais pela questão de lógica, eu encerro e fico satisfeito. Tá bom, primo. Agora, não pude deixar de observar que o Márcio gostou dessa, hein, Márcio? Fala sério aí, hein? Você gostou dessa, hein, Márcio? Nós somos parte da missão, ninguém tem uma missão própria.
Então, eu concordo completamente com o pastor Evaldo, com relação a isso. A gente tem que ir fazer discípulo. Se a pessoa vai ficar, vai servir, vai estar comigo, não tem nada a ver com a minha parte nesse processo. Ele já foi, já seguiu e cada um é responsável por si. Tá bom, Márcio. Irmã Cristina. É só para falar, não é nem pergunta, mas é uma colocação aqui que o último Adão está em 1 Coríntios 15:45, tá? Tá lá assim, ó. Assim também está escrito, assim está também escrito. Primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Está em 1 Coríntios 15:45. Segunda coisa que eu queria só colocar como enxerida, isso que o pastor Evaldo falou de todas essas figuras, ele falou já há muito tempo, quando eu comecei no grupo. Ele passou tudo isso, eu fiquei maravilhada e salvei isso, todas essas figuras, com todas as explicações. Se alguém tiver interesse, eu posso passar depois, que eu acho maravilhoso, né? Se alguém tiver interesse, eu posso passar. Bota E no aqui mais grupo, uma coisa. irmã. Oi? Põe no grupo. É porque o irmão passou, lembra, pastor? Que eu falei da videira, qualquer coisa, aí o senhor fez toda essa explicação, eu achei maravilhoso, fantástico, aí eu salvei. Então vou colocar no grupo. E são só essas Ótimo. duas coisas que eu queria colocar, tá bom? Muito obrigada. Ótimo. Ok, obrigado, irmã. Agora já está chegando, viu, pastor Ulisses? Está quase. Irmão Daniel e depois pastor Ulisses. Eu queria saber se a pergunta do pastor Ulisses está relacionada a esta questão, porque a minha vai fugir um pouquinho. Eu preferia que o irmão Ulisses perguntasse primeiro. Tá bom? Então, pastor Ulisses, depois o irmão Daniel e o Hélio. O Hélio levantou a mão também. Pastor Ulisses. O Daniel, não, a minha tem relacionada ao segundo slide. Tem a ver lá com quando ele fala sobre que se é assim, então teríamos que acreditar que o crente perde a salvação. Então não é relacionado a esse assunto. Ô Elias, o irmão Edson, antes do L, ele estava com a mão levantada, ele até levantou a mãozinha amarela, ficou por um tempo, e ele ficou dando sinal com a mão, e aí por alguma coisa ele tirou a mãozinha amarela. Então não sei se ele quer falar, então, tá bom? Mas, irmão Daniel, por favor, faça a sua pergunta, O que irmão depois eu Edson faço a primeiro. pergunta. Irmão Edson, pode falar, irmão Edson. Perdão, irmão Edson, eu realmente não vi, viu? Não vi a sua mãozinha amarela levantada aí. Eu estava sempre de olho, mas perdão. Eu não vi. Pode falar, irmão Edson. Abriu o microfone. Aí, abriu. Fechou. Abriu. Eu quero perguntar para o pastor Evaldo, nas pregações, e a pessoa falou assim, que todo mundo não é filho de Deus. Então, eu lembrei que eu já tinha feito uma pergunta assim, o pastor Evaldo, e ele explicou de uma maneira que dá para entender bem que, que todo mundo é filho de Deus. Porém, eu, ouvindo uns estudos aí, umas pregações, eu vi uma pessoa falar assim, que todo mundo não é filho de Deus, porque aí eu lembrei do pastor Evaldo. Então, aí eu quero perguntar para o pastor Evaldo aí, a pessoa que, como um pastor falou que todo mundo é filho de Deus, a pessoa filho de Deus se torna lá em João, em João 1,12. Já em João 8,44 fala que a pessoa não é filho de Deus. E essa pergunta foi o que eu fiz uma vez o pastor Evaldo. E agora eu vendo, só que a pessoa feita, que nem o pastor Evaldo falou que é todo mundo filho de Deus, só que da maneira que eu vi uma pessoa pregando, um pastor pregando, ele fala que a pessoa não é filho de Deus porque a pessoa é criatura, porque foi criado por Deus. Ele foi feito, foi pego um pouco de barro e foi feito, e foi colocado
o fôlego de vida na pessoa. Então, a pessoa não é filho de Deus, é criatura de Deus. Inclusive, pensando assim, Jesus Cristo, até ele não foi gerado, mas ele nasceu em um ventre, né, de mulher. E a pessoa que não é filho de Deus, ele foi nascido, ele falando lá de Adão, ele não foi nascido, ele foi criado. Aí eu quero perguntar ao pastor Evaldo, aí como é que eu posso entender aí, né? Porque se a pessoa é filho de Deus, eu entendi o que o pastor Evaldo falou, que é filho de Deus depois que se converte espiritualmente. Mas o pastor Evaldo falou que a pessoa é filho de Deus também, porque foi feito por Deus, mas ele não foi gerado também. Irmão Edson, Isso, pastor. há muitos Se eu estou equívocos. fazendo a pergunta assim, errada aí, o senhor desculpa aí. Não, o senhor está tranquilo. Olha, tem alguns problemas aí, viu? Precisa ser visto. Na genealogia de Lucas, que ela é decrescente, é gerada ali. Filho de, filho de, filho de. Quando chega em Adão, Adão, filho de Deus. Então, está dando a ideia de geração, sim. Claro que não é uma geração no ventre. Agora, essa questão de Jesus mesmo está equivocada. O anjo Gabriel disse: o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela está gerado, não tem nada de um ventre que recebeu, não, foi gerado. Maria gerou a Jesus. E isso é fato. E na questão o problema é a confusão que se faz. Quando a gente fala de pessoas filhas de Deus, não adianta dizer que é só criatura no sentido no sentido de criação que é filho de Deus. É criatura? É. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas não está eximindo de que essa pessoa criatura foi formada no ventre e criada por Deus. Lá em Malaquias 2,10 diz: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Está lá em Malaquias 2,10. Então, não há problema. E aí, vamos não fazer confusão, como o pastor fez. Diz que uma pessoa que namora com descrente, ela tem o sogro dela é o diabo. Que confusão é essa? Questão de sogro e de pai, de mãe, isso é família, isso é criação. Então, não tem nada a ver. É campo espiritual. Quando diz lá em João 1,12, está falando do campo espiritual. Foram feitos filhos de Deus no sentido de o que é regeneração? É regerar. O que é regerar? É gerar de novo. O que é nascimento? É nascimento. O que é novo nascimento? É um novo nascimento. É um segundo nascimento. Para o primeiro nascimento tem um pai, Adão, que era filho de Deus. Todos os filhos de Adão são filhos de Deus. Como os anjos, lá em Jó 38 diz que quando Deus criava a terra, todos os anjos de Deus, todos os filhos as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, 38, versículo 4 a 8, as estrelas da alva todas juntamente cantavam, os querubins, e os filhos de Deus rejubilavam. Satanás foi filho de Deus, Lúcifer foi filho de Deus, os demônios, que são anjos maus, eram filhos de Deus. Benai Elohim é a palavra hebraica, filho de Deus. Diferente de Benai Jeová, que são os filhos do Senhor, aí já pessoas convertidas no Antigo Testamento. Então, não tem problema, não é fazer confusão. Criação. Outra coisa, se disser que eles são criaturas e nós filhos de Deus, nós não somos criaturas, não. Quem está em Cristo, nova criatura é. É nova criatura. Então, a confusão é fazer confusão espiritual. Quando a Bíblia diz, Jesus chamou aquelas castas blasfemadoras contra o Espírito Santo em 8,44 de filhos do diabo, eles diziam, como judeus, que eles eram filhos de Abraão. E João Batista já tinha dito, até dessas pedras pode suscitar Deus filhos de Abraão. Quando eles disseram, eles quiseram atacar Jesus, porque tinha a fama de que Jesus era filho de prostituição, porque chegou a fama que ele não nasceu do relacionamento de José e Maria. Aí disseram, nós não somos nascidos da prostituição. Só faltou eles dizerem assim, nós não somos nascidos da prostituição como você é, apontando para Jesus, porque não fui filho de José e Maria. Aí Jesus diz, vocês têm por filho ao diabo.
Ou vocês têm por pai é o diabo. Vocês não são filhos de Abraão, não, vocês são filhos do diabo. Eles achavam que ser filho de Abraão era o suficiente para ingressar na glória de Deus. Irmão, a filiação por criação, quando a gente diz que todos são filhos de Deus por criação, não dá paternidade universal para a entrada na glória. A filiação por criação nos coloca na terra. E a filiação por nova criação nos coloca na glória de Deus. Eu não digo nem no céu, porque a gente não vai ficar no céu para sempre, vai para a nova terra. Então, a filiação nova nos bota na nova terra. A filiação velha nos coloca na velha terra. Uma vem de um Adão, que é filho de Deus, e outra vem do outro Adão, que é filho de Deus. Seja ele primeiro e último, seja ele primeiro e segundo Adão. Eu não vejo dificuldade com isso. Mas, se a gente usar primeiro e último Adão, o primeiro Adão, filho de Deus, deu a filiação natural. O segundo Adão, filho de Deus, nos deu filiação sobrenatural, que é a filiação que vem do Espírito, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu tenho tranquilidade nisso, viu? Mas o irmão depois ouve a live e eu vou botar outra live que o irmão Elias e o irmão Almir ficou. A gente precisa ouvir mais isso aí. Márcio não estava ainda naquela, não. Aí o irmão pode dar uma olhada. Obrigado, pastor Evaldo. Pastor, e deixa eu falar o irmão Evaldo aí, que esse negócio de Cristo não nascer no ventre, nasceu, mas não foi gerado, não foi a pessoa que falou, não. É eu que falei, para não se enganar e pensar que foi a pessoa que falou. Mas o senhor entendeu agora? Eu entendi. Mas o senhor entendeu agora que a Bíblia diz lá que o que no ventre dela estaria gerado é do Espírito Santo, mostrando que Jesus foi gerado, né? Sim. Mas tá bom. Boa resposta. Pastor Evaldo, quando nós fizemos o estudo lá em Mateus capítulo 21, 43, sobre o reino, né? Aí nós temos aqui em João capítulo 10, aí eu percebi que o pastor não passou por esse João 10, 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São as ovelhas que depois vão se juntar aos judeus para formar a igreja? Podemos chegar lá? Podemos. Mas podemos ir para além disso. Porque o texto que Jesus está citando é o texto da nova aliança lá projetado para o milênio. Porque ele está falando lá de Ezequiel, que fala do filho de Davi, ou melhor, fala que Davi vai reger e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está se projetando a isso. Então, essas ovelhas outras, pode encorpar a igreja, judeus e gentios? Pode, mas podemos andar um pouco mais e chegar lá no grande rebanho do milênio. Tá. Muito obrigado, pastor. Ok, obrigado, pastor. Então, pastor Ulisses, depois o irmão Hélio, e aí eu creio, aí a gente encerra, né? 22 e 23, vamos ver se conseguimos. Tá bom, o pastor Evaldo, lá no segundo slide, quando o senhor cita Mateus 8, versículo 11 e 12, até vou ler ali que está no slide, diz, que fala, o segundo advento está próximo do mesmo jeito em que o reino também está próximo. Essa visão é complicada, pois se for assim, tem que se admitir também que há a perda de salvação pelos crentes, pois Jesus fala sobre filhos do reino sendo lançados fora. E isto só se aplica à inauguração do reino. Aí o texto também diz, né? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Pastor, esses filhos do reino aqui, está se referindo diretamente a Israel? Nessa colocação de Jesus,
Ele está falando de Israel. Justamente os lavradores maus, os chefes dos sacerdotes, os principais dos sacerdotes que rejeitaram, aí ele está dizendo que eles vão ser lançados fora, e os publicanos e meretrizes judeus que aceitaram o batismo de João, confessaram os seus pecados, vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino, porque eles se consideravam filhos de Abraão, automaticamente filhos do reino, e eles lançados fora. Então, se fosse, veja bem, quando eu falo do reino estar próximo e eu uso de água, eu estou fazendo uma contestação à ideia de que o fato de dizer que o reino está próximo não significa que o reino já chegou. Ali a gente fecha Ali a gente fecha a argumentação. Agora, quando eu falo dessa outra que é complicado quando alguém diz que o fato de Jesus diz que uma criança, quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus, ele não está fazendo uma projeção presente. Ele está fazendo uma projeção futura, como ele falou com Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está falando de uma projeção futura. Mas... Hein, pastor, só para ver se eu estou entendendo, então. Tá. Que a minha pergunta seria em cima ali de quem Jesus estava se referindo, né? Que é filho do reino. Então, quando ele fala filhos do reino ali, está se referindo a esses judeus que estavam usando, né, como nós somos filhos de Abraão, né? Então, ou seja, nós pertencemos ao reino. Então, é a esses que Jesus está falando que vão ser lançados fora, então, né? A minha dúvida é só essa. Exatamente esses, inclusive no capítulo 23, diz que eles têm a chave do reino, mas eles não entram e não deixam ninguém entrar. Mas diz que eles têm a chave do reino. Então, isso quer dizer, viu, que eles são detentores do reino, mas vão ser lançados fora. Não quer dizer, isso não significa que crente perdeu a salvação. Isso significa que eles não vão entrar no reino de Cristo, no reino milenar, no reino messiânico. Certo. Entendi, pastor. Muito obrigado, meu querido. Pode ir para o próximo aí. Valeu mesmo. Hélio, sua vez, Hélio. Só rapidinho, só complementando aqui o que a Cristina falou, e também o pastor Lourival, a respeito do que o pastor Evaldo falou também, sobre o primeiro Adão, o segundo Adão e o último Adão. É Coríntios lá, realmente, que Paulo fala, a Cristina já falou no versículo 45, 15:45 de 1 Coríntios, e no 47 fala também, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, aqui está o primeiro homem, segundo homem e o último homem. Aí para o pastor Lorival, tá? Os três Adãos. A gente que está ensinando aqui, irmão Hélio, tem vezes que passa alguma coisa. Eu estava procurando esse versículo aqui na hora do... E aí eu citei lá e tudo, porque e aí é bom ter uma pessoa atenta, e o senhor é muito prudente, e ali estava analisando, mas eu gosto de ver o irmão Hélio e o irmão Elias, porque o irmão Hélio ele vai ali, ó, e ele vai como se fosse um comandante, um coordenador também, ele vai vendo ali as coisas, então ele traz esse dado que é importante. Então, é o primeiro Adão e é o segundo Adão. E é o primeiro Adão e é o último Adão. Paulo usa os dois. Isso parabéns aí, eu gostei. Obrigado. Então, realmente é assim mesmo, né? Aliás, aqui os nossos irmãos são cirúrgicos, né? Sempre vem com umas colocações aí que realmente são excelentes. Muito obrigado a todos. Mais uma reunião. Ulisses está com a mão levantada. Não, acho que ele esqueceu ainda, porque daquela vez ficou. Abaixa a mão, Ulisses. E alguém colocou aí rapidamente, acho que foi o irmão Klaus que está pedindo orações pelo pastor Rafael, é isso, irmão Klaus? Eu acho que foi o Osamar, mas eu Osamar. faço coro. Eu faço coro porque o pastor Rafael amanhã vai enfrentar uma cirurgia e pedir pela iluminação dos médicos da cirurgia amanhã. Fala aí, Osamar. Irmão Elias e os irmãos, vamos batalhar aí para ver se a gente quebra o recorde da semana passada, viu? Vai ser, olha... É só compartilhar aí o link, viu? Vamos botar o link no grupo, então, né? antes irmão Osamar, só um segundinho.
essa semana, ontem eu fiz o convite para o pastor Pierre. E aí ele só pode participar a cada 15 dias, então a semana que vem vai estar presente. E aí é um outro campo que vai abrir, digamos assim, porque é uma outra região que é Campinas, e com certeza terão outras pessoas lá também que poderão futuramente participar ou pelo menos assistir. Então é uma outra área, um outro campo, digamos assim, que abre para nós aí. Mas graças a Deus por isso, por esses estudos maravilhosos que todos aprendemos aí, tá bom? Irmão, Ô, Elias, oi, só tiro uma dúvida. O Pierre aí é o que foi pastor no Lajeado? exatamente, ele mesmo. Esposo da Ângela. Beleza, obrigado. Isso. Osamar, irmão, pode falar. Então, é isso mesmo aí. O pastor Rafael vai fazer uma cirurgia amanhã, vai tirar a vesícula, vai retirar a vesícula, tá com as pedras aí, de oração por ele aí, que vai fazer pelo SUS, parece que com o padrão de cirurgia antigo, né? Não vai ser com laser. Ele ainda está meio na dúvida de várias coisas, mas pedir oração por ele aí, para Deus conduzir e guardar. Existem as duas possibilidades, ou o corte ou a laparoscópica. Ele deve estar fazendo o corte, então, né? Mas se Deus Ô, Elias, só uma coisinha rapidinho. Ô, Elias, não, desculpa aí, minha bateria aqui está acabando, eu acho que vai acabar antes de eu orar. Você pode pedir para o outro orar, por favor, para não ficar sem oração? Posso pedir sim, claro. Enquanto isso, você fica aí, mas eu peço. Diga, Alho. Só rapidinho para o irmão Zamar, que uma senhora aqui da minha igreja, semana passada, fez também, tirou a vesícula. Alô? Pelo SUS e foi por laparoscopia. Tá bom. Tá bom, Alho. Ô, Elias, a minha bateria está acabando. Fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo. Boa noite, Ulisses. Deus abençoe. Boa noite, pastor Ulisses. Boa noite. Você pede para outra aí, aqui caiu a internet aqui também, eu fiquei sem ouvir nada, desculpa. Fica tranquilo, a gente pede para o outro. Eu sempre gosto de terminar com outro pastor orando, então eu vou pedir para o pastor Danilo, por favor, encerrar com oração. Tá bom, pastor Danilo? Por gentileza. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo especial. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Evaldo, que tão generosamente tem oferecido, compartilhado um pouco do conhecimento que o Senhor tem dado a ele. E espero, Pai, que esse conhecimento dado nós também possamos compartilhar com as nossas ovelhas, com os nossos irmãos em Cristo e com aqueles que desejam aprofundar-se ainda mais no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Amém. Agradecemos também pela vida do pastor Rafael, ele tem sido uma bênção para nós, e esperamos que o Senhor continue abençoando o seu servo e, de maneira especial, cuidando dele durante esse procedimento cirúrgico que ocorrerá amanhã. Que tudo possa ser feito de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa estar no controle da equipe médica, dando sabedoria para que os procedimentos adotados possam trazer a cura ao nosso irmão e a solução do seu problema. Que o Senhor continue conosco em todas as nossas necessidades, que possamos nos alegrar no Senhor e também demonstrar contentamento com tudo que o Senhor possa vir nos oferecer. E continuamos esperando a tua vinda, Senhor, para que todas essas bênçãos que temos tanto falado nesse grupo, possamos experimentar de maneira real. Essa é a oração que faço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Um abraço a todos, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Vocês. Boa semana. Bom descanso para todos. Boa semana, igualmente. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, irmão. Amém. Bom Cristiano. Um abraço. Um abraço. Cristiano. Camiseta do Brasil aí. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.